Bom dia, vamos começar essa videoaula que vai abordar assuntos sobre linguagens formais, máquinas computacionais e tudo isso ligado à área de complexidade computacional. O diferencial desta videoaula é que tudo isso vai ser feito através de figuras. Bom, meu nome é Cláudio, está aqui meu e-mail aqui embaixo para contato e eu sou do Departamento de Computação aqui da UDESC, Joinville, Santa Catarina. Certo? Esses slides já estão prontos há algum tempo, mas só agora que estamos com disponibilidade. O objetivo então eu vou conectar várias teorias à área de complexidade de problemas. Essa é a ideia. O objetivo é fazer um fechamento de curso para as disciplinas de LFA, Linguagens Formais e Autômatos, e Teoria da Computação preferencialmente. As pessoas que já viram essa disciplina de Teoria da Computação vão se sentir bastante confortáveis com as figuras que aqui eu vou apresentar. A maioria delas vieram do Google, outras eu mesmo fiz, e essas que vieram do Google eu mantive na original. Slides e os cabeçalhos, sequência aqui, toda a minha responsabilidade. E assim, dado meu e-mail anteriormente, fico aqui à disponibilidade de alterar e corrigir essa apresentação. Toda ela sempre vai estar aqui em PDF nesse meu GitHub aqui. Cláudio SA, CCS, Linguagens Formais, Extras, LFA. O programa que eu vou estar utilizando é o Simple Screen Recorder. E é um programa simples do Linux, mas que tem funcionado bem. Eu não vou fazer cortes, então no sentido não vou estar, digamos, fazendo uma editoração de tudo que eu vou estar aqui falando. Então vão escapar algumas coisas e a única coisa que eu vou fazer vou seguir alguns slides, depois vou continuar outros e depois ao final eu vou concatenar tudo isso nesse filme que eu vou estar postando, que vocês estão vendo agora aqui no YouTube. Eu estou usando um Linux e tenho agradecimentos a muitas pessoas, em especial o Cristiano Damiani, que foi uma pessoa que nos últimos anos eu tenho conversado muito sobre esta área e consequentemente aprendido muito com ele. Então, chegue um especial aqui ao Cristiano, professor aqui do departamento. Bom, basicamente o que um cientista da computação ele pensa e a proposta dele é resolver problemas. Essa é a ideia aqui de resolver problemas. E de todos os ciclos que existem, das várias áreas interdisciplinares de resolver problemas, a ideia da computação não foge muito a um ciclo próximo a esse. Esse ciclo aqui é minha proposição, mas não, os demais não diferem muito, vai acrescentar um estágio a mais, um estágio a menos, alguma coisa assim. Basicamente sempre você tem um conceito de um problema real, alguma coisa que você quer resolver, você tem essa motivação, esse problema deve existir, deve ser um problema quanto mais impacto, melhor. Depois disso você tem o que a gente chama de uma visão conceitual do problema, a ideia de elocubrar conceitos sobre esse problema. Quanto mais você passa essa visão conceitual em termos matemáticos, mais próximo você vai estar falando do que um modelo formal para esse problema. Então, essa sequência aqui de slides que eu vou estar apresentando, nós vamos tentar encaminhar a ideia da disciplina de linguagens formais. Para que você estudou, né, aluno, você aí do outro lado, por que você estudou linguagens formais, por que você estudou teoria da computação, e basicamente nós vamos estar dando uma ênfase aqui à ideia do que é um modelo formal. Consequentemente, desse modelo formal, você tem que estar prontamente a passar a fase seguinte, que se chama implementação, coleta de resultados, testes, etc., para verificar se aquele modelo formal que você fez estava ok, que foi construído a partir daquela visão computacional e resolvido para aquele problema real. Isso aqui a gente chama um ciclo de validação de modelos, e essas etapas aqui
estão sendo sempre realimentadas entre si e alimentadas para frente. É um ciclo de cascata contínuo, etc. Todo aquele discurso de engenharia de software também funciona aqui. Muito bem, o dilema, sempre que nós nos defrontamos para o problema real, é quanto ele pode ser simples ou quanto ele pode ser complexo. E essa fronteira do simples e do complexo nem sempre é muito fácil de separar as coisas. Então, é sobre isso que vamos fazer de novo aqui um pano de fundo, em cima de um modelo que é muito conhecido da área de teoria da complexidade. Existe uma área interdisciplinar, várias outras áreas adotam uma figura como essa daqui, em que eles fizeram uma segmentação de tipos de problemas em quatro grandes áreas de complexidade, por assim dizer. Então, cada uma dessas áreas, cada uma desses divisões de problemas tem as suas particularidades. Por exemplo, vamos começar a ideia de problemas que envolvam caos. A ideia do problemas que envolvam caos, você tem variáveis que nós vamos dizer, todo modelo tem que ter suas variáveis, que elas não são muito bem conhecidas, e essas variáveis, por assim dizer, o estímulo, entrada, resposta, nem sempre são conhecidos. Então aqui quem estuda isso aqui são a área da física, principalmente com a área de teoria de caos, teoria das catástrofes, enfim, tudo isso aqui tem que ser, existem fórmulas matemáticas não lineares para abordar aqui. Já os problemas que apresentam uma relação de suas variáveis e existe um conceito de estímulo-resposta, mas esse não é muito bem definido, a causa-efeito nem sempre elas se repetem, um exemplo do tipo assim de crescimento de populações, crescimento de autômatos, se chama os problemas complexos. Depois vem os problemas quando estão bem estruturados. Aqui ainda resta dizer que aqui, por exemplo, equações lineares, equações diferenciais lineares, encontram-se dentro dessa ideia de sistemas complexos. Os sistemas caóticos envolvem mais do que equações lineares, equações não lineares. Agora, os problemas complicados, com muita variável, ou que podem de alguma forma crescer, mas eles exibem algum tipo de uma regra de comportamento no qual você possa predizer alguma coisa, são chamados os problemas complicados ou os problemas difíceis. E os problemas, por fim, que não envolvem muita coisa no sentido de variáveis ou no sentido de estabelecer uma conexão entre as variáveis, nós vamos chamar de problemas óbvios ou ingênuos ou simples. Muito bem, quem a ciência da computação se preocupa? Quais são dessas quatro divisões aqui de complexidade de problemas da área de teoria da complexidade que interessa ao cientista da computação? Em geral, o cientista da computação ele está aqui delimitado entre os problemas óbvio ou simples aos complicados ou difíceis. Claro que tem áreas aqui da computação que mexe com sistemas emergentes, sistemas tipo químicos, biológicos, sistemas evolucionários, estão dentro da área de sistemas complexos. Existem regras, essas regras são aproximadas, são probabilísticas, a gente chama estocásticas, então estão aqui nos complexos. E, na verdade, quando foge dessas regras não tão estocásticas, nós caímos aqui de problemas, digamos, bem comportados, porém que a complexidade entre um crescimento de uma entrada para uma saída, nós vamos chamar de problemas difíceis, e é sobre esses aqui que nós vamos estudar. Hoje, até a área de problemas mais simples, resolvendo com autômatos, enfim, por assim dizer. Ok?
Muito bem, então essa é uma área, digamos assim, quando a gente fala de complexidade, existe um escopo maior. E esse escopo são essas grandes 4 divisões de complexidade de problema que eles chamam, é uma área interdisciplinar. E o cientista da computação, ele está preocupado aqui, ó, dos simples aos difíceis ou complicados, por assim dizer. Então, essa sequência de slides nós vamos tentar atacar aqui essa medida dessa fronteira entre os difíceis aos complexos. Muito bem, a área da ciência da computação, hoje em dia, ela está bem, digamos assim, bem aceita nessas 3 grandes sub-áreas. Uma área se chama a área de modelos, de construção de modelos feitas através de linguagens formais, máquinas, etc. Então, um curso de linguagens formais e autômatos está genuinamente preocupado aqui nessa construção de um formalismo. Vamos ver o que vai ser esse formalismo. Muito bem. Depois, existe desses modelos formais, nós queremos saber o quanto eles podem ser calculáveis ou não calculáveis. Quando a gente fala calculáveis aqui, tanto de um limite prático a um limite teórico. Então nós vamos precisar de modelos mais fortes do que o que existiam aqui. Então aqui nós vamos ver limite entre os difíceis e os simples que nós apontamos lá no slide anterior. Enfim, nós vamos ter ainda uma medida dessa complexidade, de quanto esses problemas aqui que eram possíveis de serem calculados, mas o quanto eles vão ser difíceis. Então aqui é uma medida que a gente chama de um cálculo de desempenho ou eficiência dos algoritmos que aqui vão ser desenvolvidos, que estão relacionados com o limite de se eles podem ser calculados ou não e se eles têm algum modelo a seguir ou não. Então, essas três divisões do que a gente chama aí da ciência da computação vai nos fornecer o que a gente pode dizer, o quanto os limites teóricos e práticos que um problema pode ser calculado. Seguindo um escopo mais amplo de tudo isso que eu estou falando, desses três viés do que a gente chama da teoria da computabilidade, a complexidade, o quanto é eficiente, o quanto se pode calcular a computabilidade e como a gente vai descrever tudo isso. Então, a área de linguagens formais, a área de LFA, nós estamos preocupados em estudar linguagens que tenham aceitadores. Assim você passa a descrever uma linguagem formal. Essa linguagem formal tem um autômato e aí nós temos a conhecida hierarquia de Chomsky, que vai aqui do mais difícil ao mais simples. Então nós começamos dos mais difíceis, como sendo as linguagens tipo 0, as linguagens recursivamente enumeráveis, que são computáveis por uma máquina de Turing, a de tipo 1, que são computáveis por uma máquina de Turing com limitação, a gente chama também como um autômato de fita limitada. Os autômatos de pilha para as linguagens livre de contexto e para as linguagens regulares, aqui os autômatos finitos. Tudo isso é para descrever a área de modelos. Você precisa ter modelos fortes. Então isso aqui é importante. Esses modelos vão servir para descrever algo que está aqui, ó. Tudo essas linguagens formais descrevem o conceito de modelos e conjuntos, Se esse conjunto aqui for recursivo, muito bem. Se ele não for, então ele vai se chamar recursivamente enumerável ou um problema parcialmente solúvel. Vamos ver isso aqui mais adiante. Se ele não for solúvel, a gente vai chamar aqui os problemas indecidíveis. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais lá adiante. Aí a conexão de quem faz essa medida entre a teoria da complexidade com uma teoria de se pode calcular ou não pode calcular são as máquinas de Turing. As máquinas de Turing, no caso, é um modelo, digamos assim, que faz essa ligação entre a teoria da complexidade e a teoria da computabilidade. O quanto sai, o quanto custa e aqui como é e o que você pode calcular.
Aqui existem várias outras teorias que vocês podem depois pesquisar em máquina de registradores, recursões Mi, a teoria de números, enfim, e a conhecida tese de Church-Turing. Essa figura é muito legal, vale a pena uma reflexão e faz ligação com a figura anterior. Ainda dentro de um diagrama de Venn, nós temos assim, os mais simples são as linguagens do tipo 3, que tem um autômato, que foram descritos por um formalismo chamado expressões regulares, a gramática regular. Depois nós tivemos os autômatos de pilha, depois nós tivemos as linguagens livres de contexto, por assim dizer. E aí vai até as máquinas de Turing do tipo 0 e que a gente chama de recursivamente enumerável, que ainda dão para calcular. Ok, finalmente, né, começando por essa área de máquinas, nós temos as máquinas mais simples, são essas portas AND/OR, que nós chamamos de uma lógica combinatorial, né? Então, digamos assim, aquelas AND/OR que você estudou lá em lógica, que tem portas de circuitos, são extremamente importantes porque você tem o conceito de um 0 e 1. Este 0 e 1 são como são construídos os computadores de hoje em dia. Isso vai ter uma relevância lá adiante quando nós vamos for comentar de outros assuntos mais avançados. Depois nós temos as máquinas de estados, que os alunos começam a estudar como são os autômatos. Depois vem os autômatos de pilha e a máquina de Turing, em geral, na disciplina de teoria da computação. Bom, começando pelos autômatos de pilha, a gente começa com um conceito que vai ter vários estados internos. Esses estados vão sendo varridos de um a um, e ele vai ter uma fita de entrada, e esse cabeçote vai se mover em uma direção apenas. Então ele vai lendo uma fita de entrada, e aqui dentro é como fosse um conceito de programa armazenado. Então esse aqui é uma máquina bem simples, um exemplo dele seria o conceito aqui de uma máquina que se coloca moeda, então do maleiro eletrônico, né? Do maleiro que se coloca a moeda. Colocou a moeda, o maleiro abre. Se ele tiver a moeda, né, ele ainda permanece aberto. Na hora que você fechar, né, é como você voltasse ao estado inicial, e esse maleiro aqui, né, ele fecha, certo? Então, quando você obtém a chave, nesse caso, você tem a chave, e você pegando a chave novamente, você pode abrir esse maleiro, certo? Então, a quantidade de aplicações práticas com um modelo bem simples, que seriam essa máquina dos Estados Unidos, é uma quantidade enorme de problemas práticos. Nesse curso de LFA que eu ministrei aqui na UDESC em 2018-2, eu começo uma motivação em cima de uma máquina de estados, que é o problema do pastor, do repolho, do lobo e da ovelha. A ideia é que esse pastor aqui ele tenha um barco e ele possa atravessar um desses, ou o lobo ou a ovelha, ou ele atravessar sozinho, e em nenhum momento deixar sozinho o lobo com a ovelha, pois senão o lobo come a ovelha, ou em algum momento também deixar em uma das margens a ovelha com o repolho, senão a ovelha come o repolho. Então, digamos assim, e a ideia dele fazer que todos esses três aqui, o lobo, a ovelha e o repolho, alcancem a outra margem do rio. Então aqui está o pastor fazendo a ideia da elucubração mental, né? Essa figura veio aqui da internet. E aqui seria uma ideia de uma construção de um modelo. Então esse trabalho aqui desse modelo a gente desenvolve com os alunos. E a ideia aqui a gente tem um conceito de estados, a gente tem um conceito de quem se movimenta, então aqui a gente tem um conceito de transições. Claro que esses aqui que estão em roxo seriam estados não permitidos, né? Tá em inglês, que eu peguei essa figura aqui em inglês. Muito bem.
Para um problema simples como esse, de 4 elementos, né, você vê que esse autômato aqui ele vai crescendo. Muito bem. Então, nesse momento, você vai fazendo uma modelagem determinística ou não, ou seja, existe uma única transição possível. E esse problema ele vai ser dito finito, porque você tem uma quantidade de elementos que podem fazer transições entre os estados, e essa ideia desses estados também são finitos. Porque, por exemplo, um estado é todo mundo de um lado da margem direita, vamos supor aqui, ó, MWGC. Então é a ideia do homem, do lobo, do alface e da ovelha. E desse lado, ó, 2 pontinhos, já teria o objetivo final, é eles atravessarem a margem. Mesmo com esses poucos elementos, mesmo com essas poucas transições possíveis, você vê um caráter aqui desta figura que ela vai crescendo exponencialmente. Então, fiquem de olho na questão do exponencial, que vai aparecer muito daqui à frente. Muito bem, os autômatos de pilha, eles são já autômatos um pouco mais sofisticados que o anterior, e a ideia é que ele vai ter uma fita de entrada, e nessa fita de entrada ele vai ter um conceito de um programa de armazenamento aqui, e ele vai estar lendo a fita, então tem um Azinho minúsculo, e aqui ele vai ter uma pilha auxiliar, e essa pilha auxiliar ele vai estar escrevendo ou removendo elementos aqui sobre essa pilha. Então ele pode escrever um símbolo em branco aqui na pilha, ele quer dizer, é como ele desempilhasse esse símbolo A, e aí vai toda uma teoria aqui dos autômatos de pilha, extremamente importantes, sem eles não seriam possível. Por exemplo, a área de compiladores, então a área de compiladores é obrigatória você estar, digamos assim, com todos os conceitos de autômatos de pilha. Então, de novo, essa pilha também pode ter um conceito infinito, essa entrada aqui já não é infinita, mas esse aqui é. Então, você só tem que estabelecer quando chega uma base de uma pilha, quando é o final de uma palavra, enfim, e até aqui você até pode ver que pode existir problemas de ficar em loop. Muito bem, a próxima máquina que nós temos que estudar, e é o início do curso de Teoria da Computação, são as máquinas de Turing, ok? Mas eu vou fazer uma pequena pausa e voltaremos já nesse slides aqui na sequência.